Construir aqui uma lista de contatos simples, tá bom? Então eu posso aqui, ó, mexer para baixo, ir para cima, para baixo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí como foi que eu fiz para construir essa lista. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dev Vai Longe. Hoje a gente vai construir uma lista utilizando um dos componentes mais importantes do Android, que é o Recycler View. Todos os aplicativos, eu acredito que pelo menos a maioria dos aplicativos utilizam esse componente, e eu vou mostrar aqui para vocês como utilizar esse componente Recycle View para criar uma lista no Android, tá bom? A lista vai ser essa daqui, ó. Então eu construí aqui uma lista de contatos simples, tá bom? Então eu posso aqui, ó, mexer para baixo, ir para cima, para baixo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí como foi que eu fiz para construir essa lista. Então é isso. Antes de começar a mostrar o código que eu fiz para vocês, vamos dar uma passadinha em um Codelab do Google, onde o Google ensina a gente a criar um Recycle View do zero, tá bom? Então vou mudar para a tela agora do Codelab. Essa tela ela é branca, provavelmente vai vir uma luz bem forte na sua cara, tá bom? Pronto, então beleza. A gente está aqui no Codelab. Como você pode ver, esse Codelab ele tem os passos a passos aqui que você pode seguir, tá bom? Eu vou te mostrar, vou implementar um Recycle View, mas se você quiser vir nesse Codelab, eu vou deixar o link nos comentários também para você vir e seguir aqui a maneira que o Google está falando, tá bom? Continuando aqui, a gente vê que ele fala sobre o conceito do Recycle View, né? Bem resumidamente, depois eu sugiro você vir aqui dar uma olhada, se você nunca ouviu falar sobre o Recycle View. Bem resumidamente, o conceito do Recycle View, como o nome já diz, é reciclar a view. Então, conforme você vai scrollando aqui, ele vai reciclando e mostrando uma lista para você. Isso vai poupando memórias, né? Então, no processo de ir mostrando qual a view que está visível na tela é a view que está ocupando a memória. Então, ele vai reciclando. Aqui são alguns exemplos de Recycle View que você pode ter. Pode ter uma lista simples, que foi o que eu falei. Pode ter cards, pode ter grids, tá bom? E isso vai de acordo também da sua necessidade. Eu vou passar agora para o nosso código e a gente vai implementar um Recycle View juntos. Bom, beleza. Então voltando aqui, eu vou esconder o emulador que a gente vai implementar isso juntos, tá bom? Eu já tenho algumas coisas quase prontas aqui, eu vou mostrar o que eu tenho pronto. Então se eu clicar aqui, ó, a gente pode ver que eu tenho aqui uma main activity. Essa main activity ela tem um layout, vou mostrar o layout para vocês já. Eu tenho um data class chamado de content. Esse data class ele vai guardar dentro dele um nome e um número, que é o que eu vou mostrar lá na minha lista, tá bom? E aqui eu crio uma lista de contatos que a gente chama de mocado, né? A gente cria uma lista de contatos falso aqui, esses números não são verdadeiros, tá bom? Só explicando. E para mostrar esse contato, esse tipo de objeto em uma lista do Android, a gente vai precisar de um adapter, que é uma coisa que a gente vai implementar juntos aqui. Antes disso, vou dar uma olhada agora, mostrar um pouquinho do layout que eu tenho para vocês. Indo aqui para o meu Activity Main XML, a gente pode ver que eu tenho aqui um Constraint Layout e tem uma Recycle View aqui que é do próprio Android X, tá vendo? Eu dei o nome de Recycle View para essa minha view e setei as constraints aqui, basicamente isso. Uma coisa muito importante que eu estou fazendo também é setando o Layout Manager aqui. Esse Layout Manager eu setei como Linear Layout Manager. Ele vai trazer esse comportamento de ficar aqui na vertical os meus itens, tá bom? Tem outros tipos de Layout Manager, como eu falei, o Grid, por exemplo, se você quiser os quadradinhos ali, o Grid Layout Manager, se eu não me engano é esse o nome, ele é o que você vai precisar para utilizar, tá bom? O que mais que eu preciso? Isso daqui basicamente é só a minha lista, onde eu vou ter os itens da lista aqui dentro. Então, voltando agora para a minha main activity, para cada contato que eu tiver aqui, para mostrar lá na minha lista, vai ser um item da minha lista. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, cada contato que eu tenho aqui, ó, é um item da minha lista, tá vendo? Então eu scrollo e vai vindo novos itens ali. E isso também reflete no layout. Quando a gente vem no layout aqui na minha Activity Main, eu tenho só a minha lista aqui, né? A gente pode ver aqui a minha lista somente. Eu não tenho o item da lista, né? O item da lista é um outro layout também que a gente vai ver agora. Esse daqui é meu item da lista. Ele também é um constraint layout. Ele tem basicamente 3 text views aqui e tem uma view, né? Se você olhar aqui exatamente no emulador, a gente vê ó, que eu tenho um text view que corresponde à inicial, um text view que corresponde ao nome e um text view que corresponde ao número. E uma view que eu só coloquei aqui com um tamanho, se eu não me engano, de 1 dp para ser um separador. Né? Voltando lá, a gente vai ver isso no código agora. Então eu tenho o text view initial, que é a letra inicial, tá vendo? Até coloquei aqui como exemplo. Tenho o do nome aqui, ó, que eu coloquei o nome. Tenho aqui do número de telefone.
e tenho uma view aqui que é 1dp somente, exatamente, que ela para ser o separador ali. Vamos dar uma olhada agora aqui no design, né, na parte do design. É dessa maneira que fica, tá vendo? Ele está até me mostrando exatamente um item da minha lista. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso repetir esse item várias vezes para que nessa repetição eu consiga criar a lista. Então, voltando aqui para minha main activity, a gente consegue ver, por exemplo, que eu tenho esses itens aqui, ó. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso repetir isso e setar na minha lista com um adapter, que é isso que a gente vai implementar agora, tá bom? Bom, então vamos lá agora implementar o nosso contact adapter. Aqui eu tenho o meu contact adapter, tá vendo? Eu não tenho nada dentro dele. Ele vai ser o adapter entre a minha lista no Kotlin, né, que é essa lista aqui que a gente tem aqui, entre a lista do Kotlin e o item da lista que eu tenho aqui. Então eu preciso popular esse item da lista. Então é por isso que ele chama adapter, tá bom? Vamos lá, começar a implementação dele e vou explicando aos poucos para vocês. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho uma lista de contatos que eu peço para sempre quando eu quiser criar um novo contact adapter, eu preciso saber a minha lista de contatos. A lista de contatos que eu preciso converter para colocar ali dentro do meu recycle view, tá bom? Vamos continuar. Beleza, só para ficar mais claro para vocês, o que que eu fiz aqui? Como ele é um contact adapter, ele não é nada relacionado ao recycle view, eu preciso estender o recycle view.adapter para que eu consiga colocar esse adapter dentro do meu recycle view lá, a lista que está lá no XML. Então assim que eu começo a estender, que eu coloco aqui, olha, eu quero estender um recycle view adapter, e esse recycle view adapter ele vai ter um view holder, a gente vai falar sobre o view holder daqui a pouco. O meu adapter já começa a reclamar pedindo para eu implementar alguns métodos que eu preciso obrigatoriamente implementar para conseguir transformar essa lista de contatos em uma lista de recycle view item lá, tá bom? Então vamos lá. A gente vê aqui que agora ele parou de reclamar e ele deixou três to-dos aqui falando que eu não implementei ainda. São três funções que vêm aqui do meu Recycle View Adapt, que são obrigatórias para que a gente popule, para que a gente faça essa conversão, para que a gente faça essa adaptação entre minha lista Kotlin e minha lista do Recycle View, tá bom? Então, primeiro aqui, vamos falar sobre o onCreateViewHolder. O que que esse cara ele vai pedir? Ele vai pedir para mim quem são, ele vai precisar que eu passe quem que é esse item contact que a gente tem aqui, ó. Então a gente vai criar agora um view holder aqui embaixo, uma classe view holder para que a gente consiga passar aqui para o nosso view holder depois, tá bom? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Bom, eu estava fazendo muita coisa, eu acho que eu tenho que parar e explicar um pouquinho para vocês. Então, eu criei uma classe aqui chamada Contact View Holder, tá vendo? Ele pede uma view para mim. O que que é essa view? Vai ser quando eu inflamar esse cara aqui, quando eu inflar ele no layout, subir ele no layout, ou seja, toda vez que eu subir um item aqui, esse item, tá bom? Ele vai cair aqui dentro do meu, vai criar um novo Contact View Holder para que eu consiga converter um contato da lista para um item do Recycle View. Tá bom? Então, para isso, eu preciso estender o Recycle View View Holder. E agora, ao invés de eu usar, onde eu estou usando o Recycle View View Holder, que é o mais genérico, eu vou usar o meu próprio Contact View Holder. Eu vou trocar lá, ó. Fiz a alteração, né, como vocês viram. Por que que eu fiz essa alteração? Porque quando eu quero recuperar o holder aqui, eu quero ter acesso a essa função bind, ó. Então, basicamente, seria isso daqui, ó, holder.bind. Eu tenho acesso a essa função porque essa função é do meu contact view holder, não do view holder do recycle view, tá bom? Então, eu vou acessar essa função e vou pegar a minha lista de contatos que está ali em cima, passando a posição, tá vendo? Então, eu tenho acesso à posição aqui quando eu scrollar. Quando eu estiver fazendo scroll, eu caio ali e tenho acesso a qual posição que vai vir, as próximas posições, para que eu consiga pegar o item dentro da lista aqui. Então agora que eu já implementei o onBind View Holder, que a gente viu ali sempre quando eu scrollava eu caía aqui dentro, eu quero pegar a informação do meu Contact Data, recuperar aqui pelo ID, deixa eu mostrar aqui rapidinho, pelo ID esses text views e setar lá. Então isso já está meio caminho andado. Eu preciso agora só recuperar pelo ID. Eu vou fazer aqui rapidinho.
Bom, então o que que eu fiz aqui basicamente, né? Peguei o meu data contact que está sendo passado aqui através da minha lista, que quando eu scrollo eu recupero ele pela posição. Então eu tenho acesso a qual a posição e qual que é o item que vai aparecer. Recuperei os itens do layout, que eles vêm através do item view aqui. E como que ele está vindo, né? Como que eu vou recuperar? Lembra que aqui eu tenho que retornar um contact view holder. Então a gente ainda vai implementar o onCreate view holder para passar o item do layout aqui, tá bom? Então esse item view aqui vai ser esse item contact aqui, por isso que eu consigo recuperar os IDs aqui, tá bom? Recuperei os IDs, recuperei os text views, recuperei o meu contact, as informações, então basicamente eu só estou setando aqui os textos, tá bom? Recuperando e setando os textos. Da inicial eu usei essa extension aqui do próprio Kotlin, que já vai pegar o primeiro item, né? Se eu olhar aqui, ó, do caractere, ele pega o primeiro item do caractere, senão ele dá um erro para mim. Como eu tenho certeza que eu sempre tenho os nomes ali, eu não precisei tratar isso. Bom, então bora agora implementar um dos mais fáceis de todos, que é esse getItemCount. O que é esse getItemCount? Basicamente é o seu adapter do RecycleView, ele precisa saber qual o tamanho da lista dele. Então por isso que ele pede para você falar para ele qual que é o tamanho da lista. Return context size. Ele pede um inteiro aqui. Então agora ele já sabe qual o tamanho da lista, tá bom? Por último, a gente vai implementar agora um que é um pouquinho mais chatinho e eu vou explicar depois da implementação para vocês, que é o onCreateViewHolder, tá bom? Então vamos lá, eu vou tirar esse to-do daqui e eu vou começar a implementação do onCreateViewHolder, tá bom? Bom, então tá feita aqui a implementação do meu onCreateViewHolder. O que que eu fiz, né? Para eu inflar um layout, né? Isso daí é um pouquinho da maneira que o Android faz para inflar layouts, né? Tanto quando você quiser inflar um outro layout, também é dessa mesma maneira, você precisa ter esse layout inflator aqui. Então precisa passar qual é o contexto que você quer inflar. Depois, quando você cria esse layout inflator, você infla esse layout. Fala, olha, eu quero inflar, eu quero transformar esse XML aqui em uma view do próprio Android. Então o que que ele faz aqui? Ele passa aqui o layout inflator, dá o ponto inflate, passa qual que é o layout XML que eu quero transformar o XML em uma view e inflar basicamente. Passo qual que é o pai, né, que vai ser responsável por inflar essa view. Então aqui no próprio onCreateViewHolder ele já fala qual vai ser o view group, que vai ser responsável por essa view que eu estou inflando. E ele passa aqui se ele vai dar o attach to root. Isso daqui é outra coisa, não precisa se preocupar com isso agora, tá bom? Lembrando que o meu ContactViewHolder ele pede uma view, tá vendo? Então por isso que aqui na hora que eu inflei e transformei isso numa view, eu passei aqui como parâmetro para criar o meu ContactViewHolder. Uma vez que eu criei meu ContactViewHolder, eu tenho acesso aqui ao holder.bind, pego aqui o contato da lista e seto ali as informações do contato para os text views, tá bom? Agora que está criado e implementado aqui nosso adapter, a gente precisa ir lá no RecycleView e setar esse adapter para o meu RecycleView. Agora, eu gostaria só de dar um recadinho rápido para vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, tá bom? Vai ter conteúdo sempre, então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Então, voltando agora aqui para a minha Main Activity, que é onde eu tenho o meu RecycleView. Lembra que eu tenho meu RecycleView aqui dentro do meu layout? E ele chama RecycleView mesmo. Então, eu vou recuperar ele pelo ID. Uma vez que eu recuperei ele pelo ID, eu posso ter acesso às funções do RecycleView, tá vendo? As funções significa isso daqui. Eu posso setar um adapter, tá vendo? Só que antes de setar um adapter, eu preciso criar ele. Então, eu vou criar ele aqui, adapter igual contact adapter. Contact Adapter, ele pede o que? Ele pede uma lista, eu tenho ali getContext, que é a minha lista mocada, consegui criar ele numa boa e setei aqui o adapter. Basicamente isso. Recuperei a Recycle View lá do meu XML, criei o meu Contact Adapter, que foi essa implementação que a gente fez agora, e setei o meu adapter no meu Recycle View. E somente com isso já será possível a gente ver a listinha lá. Eu vou rodar aqui agora o projeto e a gente vai ver a lista lá. Então rodou o projeto, a lista está aqui, continua aqui, eu consigo scrollar a lista, tá bom? Só para ver que a gente realmente mudou, eu vou mudar um nome na lista lá, só para vocês verem que realmente é esse nome da lista aqui, ó, tá vendo? Mudei o nome da lista e agora eu vou rodar o projeto de novo. Rodei o projeto de novo e tem um novo nome aqui, tá vendo? Posso scrollar a lista também, beleza?
Bom, eu gostaria de apresentar rapidamente aqui a comunidade que a gente criou no Discord, tá bom? Essa é a comunidade que a gente criou no Discord. O conteúdo que eu acabei de criar, eu vou passar aqui dentro do Android Fundamentals, que é um canal que a gente tem dentro da comunidade, tá bom? Então, se você tem interesse em pegar esse código, vai lá na comunidade. O link da comunidade está aqui na descrição do vídeo também. Você pode entrar, seja bem-vindo. Tem bastante gente entrando, a gente está com mais de 100 pessoas, agora 111 pessoas, como vocês podem ver. E aqui a gente está discutindo diversas coisas, coisas de Java, de Kotlin, de Android, tá bom? Aqui tem a certificação do Android que eu tirei, expliquei um pouquinho sobre como que eu fiz. Basicamente é isso. Eu vou colocar aqui no Android Fundamentals o projeto com essa lista para quem quiser ir lá e baixar esse projeto, tá bom? Sejam bem-vindos, se juntem à comunidade e a gente bate um papo por lá. A gente se vê no próximo vídeo do canal Dev Vai Longe. Um abraço e até mais.